Ok. Agora, qual seria o raio? Tu sabes calcular o raio? Tens ideia de como faz? Já me esqueci. Muito bem, tu tens uma bola, então, que vai de 0 a 4, né? E o centro dessa bola é sempre o ponto médio do intervalo. Então, Ok, se vai de 0 pois. a 4, vai ser 2, percebe? Sim, ok. Então, pela mesma lógica, o raio também vai ser 2, porque se tu desenhares uma De bola, 2 né? para 4 e de 2 para 0, 2 para sim. um lado, 2 para o outro, perfeito. Muito bem. Então, tranquilo até, né? Ok, Muito bem. sim. E agora sobre a B, o que tu achas da B? Vamos ver aqui. Também não tem muito o que explicar da B, tá? É Uhum, só essa lógica de perceber se é aberto, se é fechado. uhum, Essa aqui em especial tem uma característica muito curiosa, né? Porque por um lado é fechado e por outro não, né? pois. Isso. Bem, então não seria nem uma bola aberta nem uma bola fechada. Uhum, Eu diria que é um espaço semiaberto. De tal forma que se é um espaço semiaberto, não é uma bola, né? Nem fechado nem aberto. Tu não pode dizer que tem um centro e um raio, tá? ok. Então, essa aí fica desse jeito mesmo. Muito bem, agora nós temos uma região escrita de um jeito um pouco matemático. Uhum, X, Y pertence ao R2, tal que x quadrado mais y ao quadrado maior que 16. E sim. aí, o que que nós temos aqui? Temos uma bola, não temos uma bola? O Eh, que tu acha, se fosse para tu dizer assim na prova? eh, eu diria. Eu já não me lembro. Diria. Bem, a primeira decisão que tu tem que tomar aqui na hora de chutar, escolher as calhas da resposta, é pensar o seguinte: essa bola, ela primeiro é uma bola, é uma região, né, ou não é? Essa seria a questão. Bem, a conclusão que eu tomo aqui, olhando dessa forma, é que é uma bola aberta. Só que o que que acontece? Perceba o detalhe aqui, olha só. Deixa eu colocar isso no quadro, só um segundo. Tens que perceber que ele está a falar que x quadrado mais y ao quadrado é maior que 16. Eu Ok, acredito que tu lembras que isso aqui representa um círculo, certo? sim. Isso. Mas ele está a dizer que os valores de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, os valores que formam um círculo, eles são maiores que 16. Maiores que 16 muda tudo, né? Maiores que 16 muda toda a conversa. Porque tu não estás a. Ué, troquei a cor aqui, não trocou. Tu não estás exatamente a pegar dentro da região. Tu estás a pegar os valores que x ao quadrado mais y ao quadrado fazem o resultado da conta ser maior que 16. Então, uma vez que nós temos esse círculo, que eu acho que tu acreditas em mim aqui, né, que é y, aqui é x, aqui vai ser Uhum, 4, aqui vai ser menos 4, aqui vai ser menos 4 também, aqui também. uhum, Se tu pegares pontos que estão dentro do círculo, tu sempre vai ter, por exemplo, nesse ponto aqui, sempre vai ter valores que somados vão dar menor que 16, por exemplo. Digamos que a gente pega o sim. ponto 1, né? Então Sim. um quadrado mais um quadrado não é menor, não é maior que 16, né? Não é. Então tu é Uhum, obrigado a pegar valores que estão fora do círculo, percebe? Então uhum. toda essa região fora do círculo é a tua solução, na Ah, tá verdade. bem, pois. Portanto, essa é a resposta, né? Sim, é uma bola aberta, só que é uma bola aberta onde você está pegando as coisas fora. E aí, tu saberias me dizer quem é o centro e quem é o raio dessa bola que eu desenhei aqui? Quem seria o centro e o raio?
Tô? Olá, Ah, você desculpa. caiu aí? Conectei um bocadinho. Foi abaixo? Desce, não tem problema não. Muito Agora bem, está bom. então nós estávamos a conversar sobre essa bola, ser uma bola aberta, você está pegando os pontos fora da bola, perfeito. Eu havia lhe perguntado quem é o raio e quem é o centro dessa bola, saberia dizer? Então, o raio seria 4. O raio seria O 4, raio. perfeito. Está bem, desculpa, 8. Não, não, o raio é 4, está certo. Ah, está O raio bem. é 4. Ok, o raio é 4 e o centro seria o 0. Pronto, Já agora. exatamente. O raio é 4, porque o raio é a distância do centro até a própria. Pois Uhum. pronto. Legal. Vamos ver a próxima, então. Então, aqui já é uma questão muito mais complicada. XYZ menos 1, 2, 3 menor. Bem, muito eu estou sendo um pouco forte, né, ao dizer isso, nem tanto, né? Mas nós só temos uma estrutura um pouco diferenciada. E aí, tu saberias me dizer informações disso? Tens alguma ideia? Se fosse para tu escolher as calhas a resposta? Eh, Não tenha medo de errar, tá? Se tu errares comigo, tá tudo tranquilo. O problema é errares na prova. sim, sim. Não tenho a certeza como começar no meio, mas Bem, primeiro tu tens que perceber se isso aí está escrito de uma forma que representa uma bola ou não, né? Essa sim, representação aqui é a representação de uma bola? eu acho que sim. Sim, é sim. Não é muito usual, né? Nós não vemos isso no secundário, de modo geral, mas sim é a representação de uma bola. E ela Mas, deixa explícito quem é o centro. Quem seria o centro, então, dessa bola? não sei. Bem, primeiro, ela é uma bola aberta ou fechada? Ela é fechada porque tu tens esses dois risquinhos aqui, né? Uhum. Na verdade, os dois risquinhos, eles indicam a questão de ser uma bola. Quem Ah, ok. indica que ela é fechada tá aqui, ó. O sinal de menos, tá vendo? Ou melhor, o sinal de menor ou igual, né? Pelo fato de ser igual, tu tens ali a bola fechada. Então, ela é uma bola fechada. Agora a questão é, quem é o centro e quem é o raio? O centro tá explícito, esse é o centro. Tá bem. Ok. Mas Então, então essa diga. forma, essa maneira é mesmo, é uma maneira assim de dizer que é uma bola, os XYZ menos um 2 3 menos, É, sim, exatamente. e Isso não há, normalmente é não é para representado. simplificar, é para ficar assim, Isso, é exatamente. Não para tens saber. conta para fazer assim, é só uma forma de representar. De Ok. modo geral, a gente representa dessa forma quando estamos a falar de distâncias de um ponto específico. Então, Uhum. quando tu escreves assim, sendo bem preciso matematicamente, tu estás interessada em todos os pontos que estão entre que seguem essa lógica, né? Ou seja, qual a lógica? A lógica de tu colocares o ponto 1, 2, 3 no meio e teres o raio 4. Então ele já disse qual é o raio também, 4. Ok. Okay? É uma representação, tá bom? Então tu Sim. tens que olhar isso e saber que é uma representação. Tem muito o que fazer aqui, é só observar essas coisas mesmo. Esse primeiro exercício foi um tanto quanto tranquilo. Vamos Uhum. ver os próximos. State if they exist, the set of lower bounds, the set of upper bounds, the infimum, the supremum, the minimum, and the maximum of the following sets in R. Questãozinha, hein? Questãozinha. Puxa, que legal, você é de Moçambique. Eu sempre dou aula para o pessoal da Angola, mas Moçambique talvez seja só a segunda vez ou terceira vez só. É, engraçado. Mas eu tenho uns amigos meus que moraram em Moçambique, eles eram missionários, daí É, eles moraram, foi bem interessante essa troca de cultura, assim, bem legal. sim. Eu, por acaso, aqui E, em Nova conheço muita gente que é de Moçambique. é? Mas tu não estás em Moçambique no momento, né? Não, agora estou em Portugal. Ah, pois é. A Bem, estudar. os rapazes que têm a minha idade, eles saíram um pouco cedo, mas os pais deles ainda fazem trabalho missionário naquelas Sim, comunidades, né? Que é meio sim, isolado, assim. É sim. bem interessante, bem bonito, para falar a verdade. Muito É, bem, então temos algumas coisas aqui. Lower bounds, upper bounds, que são os limites inferiores e superiores, né? sim. Pois é. Então, desta primeira região, quem seriam os limites
superiores e inferiores. Deixa eu colocar aqui. Pois pronto. Então, Bem, no primeiro, na primeira, se tu puderes me ok. dizer, senão eu digo já quais são. Então, pá, eu não tenho certeza se o 6 também pode ser upper bound. Não sei se é só. Aqui tu tens que perceber que tu tem uma união de conjuntos, né? Dois intervalos abertos à esquerda e fechados à direita, né? Uhum, Tem esses dois abertos à esquerda, fechados à direita e um conjunto unitário. sim. Muito bem. O que vai significar para a gente que esse conjunto A contém todos os números reais que são estritamente maiores que menos 2 e menores que um, menores ou iguais a um, na verdade. Depois, todos que são estritamente maiores que 3 ou menores ou iguais a 5 e o número Sim. 6. Muito bem. Então, quando a gente pensar em lower bound aqui, a gente está pensando no menor número possível, né? Pois, mas em princípio eu diria menos 2, só que eu não tenho certeza porque não é incluído no set. Certo. Bem, tu tens que dizer então que qualquer número menor ou igual a menos 2 vai ser um limite inferior de A, tá bom? Como? Que qualquer número menor ou igual a menos 2 é um dos limites inferiores de A. Ah, ok, sim. Ah, pois é, ok, Então, ok. tu vai indicar dessa forma, lower bound menos 2. É verdade, porque o. Apesar dele não estar incluído no conjunto, né? Sim, sim. Isso, Esqueci-me que o lower bound e o upper bound é suposto responder com o. Quer dizer, supostamente o minus infinity, o positive infinity e etc. exato. Bem, com isso em mente, vamos falar do upper bound. Pela mesma lógica, quem seria ele? Um, 6 e todos os números racionais acima de 6. Upper bound tá mais para qualquer número maior ou igual a 6, exatamente. Limite Ok. superior de A. Ok? Então é o 6. Agora, Ok, ínfimo e supremo. E aí? Sabes o que é ínfimo e supremo? Que é o que ele está falando aqui. Ínfimo e supremum. o que me lembro era, era tipo o menor e o maior valor dos upper bounds. Sei lá, tipo, o supremum seria o menor valor do upper bound, acho. Hum, sim, tem a ver com isso. Em especial, eu vou te definir o que é o ínfimo. É o Uhum. maior dos limites inferiores. A gente pode Ah, então definir eu dessa forma em expliquei. português. Ok? Então, no caso, menos 2, né? Pois é o Hum, ponto mais próximo por baixo de A, mesmo que o menos 2 não esteja incluído em A. Ok? ok, E a mesma coisa para o Supremo, vai ser o 6 também, tá bom? sim, O ok, Supremo é o menor dos limites superiores. ok. Ah, muito bem, muito bem. Então, agora vamos falar da outra coisa que está sendo pedida aqui, que é o the minimum and the maximum. Tá bem chato de ter que falar sempre as mesmas respostas, né? Sim, Mas porque eu o, assim também não estou a perceber bem qual é a diferença entre o minimum maximum e depois. Ah, não, calma, ok. Ó, eu vou te resumir as respostas, Sim, daí você sim. vai ver a diferença. A diferença está na forma como você escreve a coisa. Ó, Ok, já percebi. o conjunto dos limites inferiores, ali, o lower bound, é isso. X Uhum, pertence a reais, x menores ou iguais a menos 2. Todo mundo, entendeu? uhum, Ínfimo é só menos 2, percebe? pois, é o menor. Enquanto, né, o Ok. conjunto dos limites superiores aqui 6, né? Uhum, Agora, no mínimo, né, nós já temos uma outra lógica aqui, beleza? uhum. Eu posso escrever aqui essas definições, se tu Eu- quiseres, né? Por sim. exemplo, mínimo é o menor elemento de A, de existir, né? Bem, no nosso caso aqui, o mínimo de A é maior que menos 2, né?
mas não inclui o menos 2. Então não vai ter um mínimo verdadeiro Sim. dentro do conjunto, Pois. porque esse intervalo começa aberto. Uhum. Então, o que que acontece? O primeiro intervalo fechado aqui vai começar em 1. Por isso que o Pois. mínimo é 1. Sim, sim. Ok, Eu já vou percebi. escrever isso aqui, tá? Porque é meio confuso, né? Uhum. Menos 2, mas não inclui menos 2. Então, não há um mínimo verdadeiro dentro do conjunto, porque o intervalo começa aberto. O primeiro intervalo fechado começa em 1, então 1 é o mínimo. Ok. Ok. E pela lógica ali, o máximo vai ser 6, Uhum. Sim. que é o maior, vamos dizer assim, especificamente incluído no conjunto A. Uhum. Pronto, tá aí as respostas do A. Agora a coisa começa a complicar, né? Porque agora a gente tem uma inequação aqui, né? E aí, tu sabes resolver essa inequação? Eh, Primeira coisa é resolver essa inequação aí, me parece que vai ter um pouco de informações aqui. Bem, não é muito difícil, né? Uma vez que 2 elevado a 3 é 8, né? Pois. Portanto, tu queres que teu x aí seja maior que 6, certo? Assim, Sim. a solução da inequação é ele ser maior que 6, né? Ok. Sim, obviamente. Pronto. Então, bem, tu não queres tentar responder quem são o ínfimo, o limite inferior, limite superior, ínfimo, supremo, mínimo e máximo? É que eu preciso ir à casa de banho rapidinho, tá bom? Ok, ok. Na volta, tu me diz se tu já sabes alguma coisa aqui. Lembrando que nós precisamos de x maior que 6 aqui. Já volto. Pronto, aqui estou. Será que tem já as respostas? Mais ou menos. Bem, o que tu tiveres, tu pode me falar, então.
Ok. Então eu estava a ver para o upper bound. Não tinha certeza se o 6 incluía, mas disse que não. Eu disse que não inclui, acho eu. Disse que não tens, 16. então, o upper bound, nem Como? o lower. Bem, eu quero entender melhor a tua resposta. Tu disse que neste problema não existe lower bound e upper bound? Não. Eu disse. Quer dizer, não tenho certeza, não sei. Eu disse que era de 6 a positive infinity. E. Só que. Depois lower bound fiquei meio confusa. Bem, E. de modo geral, tu não tem nem. Porque o Upper que bound. seria, né, o lower bound? Tu pensarias assim, qualquer número natural menor ou igual a 7 seria um limite inferior. Uhum. O problema é que o maior deles, que é o ínfimo, né, é especificamente o 7, né? Então seria o 7, tá? Lower bound. Agora, upper É, bound não existe, né? Concordas comigo? sim. Mas não é ao contrário, o upper bound que é de 7. Não. Lower bound, né? Que é o menor valor inteiro possível ali, né? Ok, Aí seria o lower bound. O upper bound, tu pensarias, qual é o maior número que eu posso pôr? Não tem, né? Porque tu pode colocar infinito ali, ok. Sim. Ok, já percebi. percebe? Ínfimo, né? Ínfimo vai ser 7, né? Sim. Mas. Pois pronto. Sim, ok. É o 7, tens alguma dúvida que seja Mas não 7? existe Supremum, ou existe? Como assim não existe? Supremum. Então é isso. Ah, o Supremo não existe, tu tens que afirmar que Ok, não existe. Isso. ok. Também não vai existir Supremo. Como não existe o Upper Bound. Uhum. Mínimo 7. Por quê? Porque é o menor elemento desse conjunto, né? Uhum. Máximo também não existe. Ok. Bem, eu estou a fazer aqui os exercícios, mas tem algum que tu queiras mais especificamente? Eh, não sei. Não é nada específico. Não há nada específico? É que a gente poderia fazer exercícios mais difíceis, se fosse o caso. E já estão as soluções. Bem, vamos continuar então, né? Eu acho que a gente pode pegar uns. Já Eu depois fizemos o tinha suficiente também. dessa dois. Diga, Eu diga. depois tinha umas pequenas perguntas, tipo. Mas acho que isso é depois já no Topology in RN. E tu podes perguntar já, se for algo que tu estás ansiosa de aprender. Não é preciso. Não, pode ser depois dos exercícios. Como Bem, quiser. tem exercícios para a gente ficar a aula toda aqui. Então Ok, eu vou continuando até acabar a nossa hora de aula. Por ok, isso tá que se bem. tiveres algo que tu queiras É, ver, talvez seja interessante tu me é, falares já, percebe? era apontamentos dos slides, mas, Aqui? por, e- por exemplo, na parte. É slides. Na parte onde. O primeiro é no 1.3, que é no boundary of a set. Vamos procurar. Aqui. Aqui? Não, Não é aqui? Não é esse slide? não, não Bem, sei se tu porque. puderes apontar qual é o slide, então. Ok, só vou ver. Ai, ah, mas afinal o que é um bocadinho mais, tem mais coisas estes slides do que os que eu estava a usar, mas ah, não está aqui por acaso. Hum, Mas
Posso perguntar na mesma. Então, supostamente, calma. Ok, supostamente, num dos slides porque eu estava a ver da parte dos vídeos que estava escrito, estava primeiro a escrever o que é um boundary of a set e depois, especificamente, a definição de a boundary point. Então, diz assim: Y is a boundary point of S if. Depois diz for every epsilon with a radius of 0. Diz the epsilon ball around Y will always intersect the complement of the set. Uhum. Então, eu não tenho certeza o que quer dizer com complement. Então, isso agora consigo Hum. encontrar. Bem, me diz uma coisa, tu tens essa figura específica, essa parte específica do texto aí para me enviares um print ou algo assim? Ok, eu vou só mandar foto aqui do meu caderno, que está aqui escrito no meu caderno. Vamos ver. Bem, isso aqui é bem teórico, né? Mas deixa eu tentar entender aqui que também não é meu forte, essas coisas mais Ok. teóricas. Eu sou mais da prática, né? Resolver as derivadas, os limites, as integrais. Epsilon bar around y will always Só intersect não the percebi o que é o complement of the set. O complemento? O que ele quer dizer por complemento? Depois também Sempre tinha. interseciona o complemento. E pela figura parece que por complemento ele está chamando o y, né? Sim. Sim, tá aqui escrito y is a boundary point of S if. E depois são dois um, coisas. Ai, é se acontecer isto e se for isto. Basicamente, não sei. Tá difícil de entender o que ele quer dizer por complemento aqui, sendo bem Se calhar sincero. essa deixo, eu vou perguntar especificamente. Mas, O que ele quis dizer com complemento, né? Tá meio estranho mesmo. sim, porque é usado de vez em quando, só que eles não explicaram o complement. Pois é. Ok. E depois. Bem, Ok, os outros é pouco. Também acho que podíamos continuar com os exercícios. bem, beleza, então tá. Pois é, queria te ajudar nessa questão teórica, mas eu de fato não entendi o que Não, teu não, não. professor quis dizer com esse termo, tá? Complemento. Estranho pensar dessa forma. Essas listas teóricas são bem chatas mesmo. Mas a gente São. pode ir para 3. A being bound is not sufficient condition for a array to have a supreme minimum. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Bem, deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que a afirmação do A ser limitado não é uma condição suficiente para ter um supremo mínimo. Eu depois, às vezes, com as condições, when it's necessary or sufficient, também fico toda confusa. Às vezes não percebo a diferença entre os dois. Bem, vamos dizer assim, para não, esse exemplo vai ser meio estranho.
Para que você tenha luz elétrica na sua casa, é necessário que haja um fios de ação, né? Mas não é Sim. suficiente. É necessário mais um monte de outras coisas, entendeu? Então é esse tipo Uhum. de coisa que tu está buscando aqui, esse tipo de lógica, Uhum. tá? Ok. Então, primeiramente a gente tem que definir aqui o que é o conjunto limitado, eu acho, para entender melhor. Porque E depois aquele sinal, tipo, aqui em cima, esse. está contido. Ok, contained, depois é ok. É, beleza. Então, voltando aqui, vamos falar de conjunto limitado, né? O conjunto é limitado se a gente tiver números reais. Se a gente tiver dois números reais, por exemplo, m e n, vamos colocar assim. Deixa eu trazer essa questão para explicar, porque ela é um pouco complexa. Uhum. Vou pôr ela aqui. Então, o conjunto ele vai ser limitado se tu tiver números reais, onde vai ter uma coisa da seguinte forma, olha só. Ok? Para todo A que pertence aos reais. Ou melhor, e para todo A que pertence ao azão, ao conjunto azão, melhor dizendo. Esse azão que nós estamos estudando aqui, beleza? Uhum. Então, para ser um conjunto limitado, tens isso. Ok? Eu estou Ok. falando isso porque a gente vai usar isso na hora de definir a proposição aqui. Então, eu quero também definir o que que é um supremo de um conjunto e o mínimo de um conjunto de uma vez. Deixa eu colocar aqui, eu vou escrever com as minhas palavras, tá? Uhum. Ah, o supremo de um conjunto A, denotado por sup A, é o menor limite superior de A. Me diz uma coisa, qual é o curso que tu faz na tua faculdade? Gestão. Meu, definitivamente não precisa de nada disso, nada. Pois, exato, é o que toda a gente diz. Nossa, que inútil. Não, nem eu, como físico, preciso disso. Eu uso muito mais matemática do que vocês vão utilizar. Eu também acho Ah, que isto é mais, é mesmo do princípio, é muito mais exata teórica, parte, mesmo só para perceber os básicos, mas depois isto confuso, faz, para mim, faz tudo mais confuso. sim, prejudica muito a compreensão do que realmente importa, que é os limites, derivadas, coisas do gênero. Sim. Ah, muito bem. Tem uma afirmação aqui, né? A afirmação na A é que, pelo menos ela sugere para nós, que apenas ser limitado não garante que o conjunto tenha supremo e um mínimo, né? Uhum. Então, é isso que ela está afirmando. Vamos pensar se é verdadeiro para o supremo e para o mínimo, né? O supremo. Uhum. Conjunto é limitado. Na verdade, um conjunto limitado sempre tem um supremo, ok? Isso é um fato. Para ser limitado, tem que ter um supremo, como eu mostrei ali na definição do conjunto limitado. Então, se o A é limitado, ele tem um limite superior, ok? Ok, sim. E na prática, o conjunto dos limites superiores de A tem o elemento mínimo, que é o supremo de A. Então vai ter todas essas coisas aí. Agora, para mínimo, já não é a mesma coisa, beleza? Porque para ter um mínimo, tem que existir um elemento em A que seja menor ou igual a todos os outros elementos de A. Muito bem. Ok. Então, se embora, vamos dizer assim, um conjunto limitado inferiormente tenha sempre um ínfimo, que é o maior dos limites inferiores, isso não vai implicar que o A contenha um elemento que seja ínfimo. Vou te dar um exemplo. O conjunto aberto 0, 1, né, 0,1, vamos dizer assim, é limitado, mas ele não possui um mínimo, pois ele não inclui o zero. Ficou meio estranha essa minha explicação, mas eu estou falando desse conjunto aqui, ó. Ok. Ok? Sim. É, ele, ele é limitado, limitado pelo zero, mas ele não tem um mínimo porque ele não inclui o ponto exatamente igual a zero, entendeu? Uhum. É isso. Então, eu diria que essa afirmação que ele faz, né, sobre
apenas ser limitado não garantir que o conjunto tenha um supremo e um mínimo, é parcialmente verdadeira. Porque agora eu vou concluir, tá bom? Eu vou escrever aqui o que eu entendo como resposta certa aqui. Ser limitado garante a existência de um supremo. E o motivo é devido à completude de R. Mas não garante a existência de um mínimo, pois um conjunto pode ser limitado e não conter seu limite inferior, como um elemento do conjunto. Ok? Assim, a afirmação é verdadeira no contexto de garantir tanto supremo quanto mínimo. Limitado é uma condição para a existência de um supremo, mas não necessariamente para a existência de um mínimo. Resumindo, é isso, né, que eu coloquei na última frase. Ok. Muito bem. Então, bem, eu acho que é essa a resposta que eu posso dar desse problema, tá bom? Uhum. É meio complexo na realidade, Pois. mas é isso. Ah, tem a B também, né? If the cardinal number of A is infinity, then A being a upper bound is necessary condition for A to be not lower than infinitely many elements in A. Nossa. Tá bem, eu acho que podemos passar para a próxima, porque isto é mais. É, isso aqui é um pouco parecido na realidade com o que a gente acabou de fazer, né? Uhum. Bem, eu posso depois te dar uma resposta escrita disso aí, tá bom? Mas essa proposição é verdadeira, tá bom? Ok. Porque se o número cardinal A é infinito, então o Azinho, que é o que ele fala ali, o A pertence aos reais, né? Esse Azinho que pertence aos reais, ser o limite superior do conjunto A é uma condição necessária para que o A não ser menor que infinitamente muitos elementos de A. Cara, é uma Uhum. desgraça esses negócios aqui. Mas é essa a resposta, tá bom? Ok. Ah, que saco. Não é o que eu gosto de ensinar, para falar a verdade. Não me sinto bem ensinando isso. Bem, temos a 4 aqui. Temos bastante coisa na 4. Se fosse uma lista de limites, derivadas, adoraria, mas isso aqui é Isto depois muito também chato. vem, não é? Vem mais tarde, só que Sim. Bem, isto é, lá eu faz brilho. mais. Aqui eu até sei, né? Como você está vendo, eu estou resolvendo as coisas, pelo menos. Sim. Mas é algo que eu acho muito desnecessário. É. Para cada um dos seguintes conjuntos de Rn definidos em define interior, limite exterior, fechamento, set derivado, pontos isolados, e justifique se é aberto ou fechado, as limitações, se é compacto ou se é convexo. Nossa Senhora. Muito bem. Temos muitas definições aqui para dizer, né? O que seria o interior de A? Bem, é o conjunto de todos os pontos de A, né? Nós estamos falando do problema A, que é conjunto A aqui. Então, o que seria o interior deste conjunto? Na verdade, o interior de um conjunto vai ser o conjunto de todos os pontos de A que podem ser cercados por um intervalo aberto, inteiramente contido em A. Uhum. Muito bem. O interior de A, então, vai ser o intervalo aberto de 0 a 3. Ok? Então, Eh, esse seria o interior. porque não inclui 0 e 3 é isso? Exatamente, porque a definição de interior é isso, né? Ok, Veja, ok. são os pontos de A que podem ser cercados por um intervalo aberto que está inteiramente contido em A. E o Por intervalo exemplo, aberto de 0 a 3 está inteiramente contido em A, certo? sim. Ok. Isto. Muito bem. Então, a fronteira, né? O que é a fronteira de um conjunto? É o conjunto de pontos onde cada vizinhança dos pontos vai ter pelo menos um ponto de A e pelo menos um ponto que não está em A.
ok? Uhum. Então Então 0 e essa 3. é... E 6 também. Ok, 6. Vai Pois eu ter que estava a pensar definir a nisso. fronteira. Sim. 0, 3 e 6. Essa é a fronteira. Muito bem. E o que seria o exterior? Pela mesma Ah, lógica, né? sim. Vai ser os É, conjuntos que não é, pertencem a, né? pois. É os Essa eu acho valores. que daria para tu escrever, né? Será que tu consegues escrever esse conjunto? Como assim? Conjunto exterior, né? Nós estamos a falar sobre o conjunto exterior. Tu saberias escrever esse conjunto? Entendendo Ahm, que o exterior são todos os valores que estão fora de então, A. pois, então ahm, seria tudo abaixo de 0 e tudo acima de 3, não incluindo 6. Acho. Bem, eu gostaria que tu escrevesse como um conjunto, né? O que eu queria que tu escrevesse é o seguinte. Deixa eu só copiar isso, colar aqui. Eu gostaria que você escrevesse que o exterior é de menos infinito a zero, aberto, Sim. E de união 3. a 6, aberto, união. Ah, tá bem, pois é. Percebeu o que eu queria de resposta? É isso Também que o professor não vai existe, querer também. pois, não existe também eu também não tenho certeza, mas não existe também uma maneira de dizer ah, de 3 positive infinity não incluindo, tipo, não existe uma coisa a dizer não incluindo. Sim, a gente normalmente chama de espaços complementares, Tá bem. mas Ok, ok. de modo geral, né, a resposta o professor vai Sim, querer que tu sim. exponha dessa Ok, forma, tá bom? ok, ok. Ok. Ele estava pedindo também o fechamento, né? Deixa eu ver lá anunciado mesmo. Closure, fechamento. O que é o fechamento de um conjunto? Aqui eu tenho escrito com o closure point é, é o é o boundary, todos os boundary points e os interior points. Exatamente. Fechamento vai ser Ok, ok. o A junto com a sua fronteira, basicamente. Ok, ok. Tá bem. Então seria de Então, 0 a 3 e 6. em outras palavras, né, o conjunto A ele já inclui a fronteira dele porque ele é fechado, né? Uhum. Isso. Muito bem. Próxima. Opa, abriu o arquivo errado. Derivative set, o conjunto derivado, né, em português. Uhum. São todos os pontos de A que são limites de sequências de outros pontos. A gente costuma dizer isso. Limites de sequência de outros pontos de A. Portanto, o conjunto derivado de A é o intervalo fechado de 0 a 3. Por quê? Porque sendo o conjunto derivado uma sequência de outros pontos, o 6 não está numa sequência, né? O 6 é um ponto isolado, certo? Uhum. Então, o derived set, conjunto fechado de 0 a 3, tá bom? Ok. E ah, nós podemos dizer também que o conjunto de pontos isolados é só o 6, né? Pela lógica. Sim. Relate point, só o 6. Sim, ok. Bem, agora, com tudo isso que a gente concluiu aqui, a gente pode falar sobre ele ser aberto, fechado, limitado, compacto, convexo, né? Ok. Me diz, esse conjunto é aberto? Qual? Qual? O A? Ah, eu diria que não. Não é aberto, perfeito. Então ele é fechado? Sim. Sim, porque ele contém todos os pontos de limite dele, né? Aquela história do Sim. fechamento lá. O, Uhum. o bound dele tá Yeah, dentro yeah. dele. E ele é limitado? Como? Se o Sim. conjunto A é limitado. Ah,
Sim. Sim, ele é limitado, porque ele tem um intervalo real que contém todos os pontos, né? Diferente, por exemplo, do C ali, que é x maior que zero. Não é limitado, é infinito esse conjunto, né? O conjunto C. Sim. Ele é compacto? E aí, o que que você acha? Compacto era o quê? Fechado e limitado. Ah, sim. Exato, ele é compacto. Muito bem. Ele é convexo? Ah, convexo era o quê? Já não tenho aqui. Um conjunto convexo, ele contém todos os pontos nas linhas que conectam qualquer par de seus pontos, entendeu? Pode Então, repetir mais? que o conjunto, quando ele é convexo, ele contém todos os pontos nas linhas que conectam qualquer par de seus pontos. Ah, pois, ok. Então, ele não é convexo, porque a linha que conectaria o 3 e o 6 atravessaria pontos que não estão em A, certo? Atravessaria o 4, o 5, que são valores aí que não estão no conjunto A, concordas comigo? Isso, sim. E, por exemplo, se fosse convexo, qual era o exemplo? Se fosse Mesmo, convexo, sim. qualquer O 4 conjunto e o fechado, né? 5. Se tivesse tirado 6 ali, já seria convexo, né? Ok. Todos os valores entre 4 e 5 estão inclusos no conjunto, né? Não, não, Uhum. fala besteira. Se tivesse tirado esse cara aqui, seria um conjunto convexo. Todo mundo Ok. entre 0 e 3 está dentro do conjunto, certo? Ok, ok. Isso. Muito bem. Então, pronto. Então é isso. Bem, espero ter ajudado, tá? Essas questões eram bem teóricas, chatinhas assim, mas acho que posso